Hello, guys. Welcome to another episode of our podcast. Today I'm here with Zé. Hey, Zé. How are you, man? I'm great, and you? I'm doing fine. And you, guys, how are you today? Today we will talk about Spider-Man, the trailer, and also dubbing. Do you know this? Yes? Very good. A new trailer, which the movie is going to be released in a few weeks, Yes. The new movie, which people are talking a lot. So we are going to be discussing that too, the new trailer, yeah? Yes. Are you guys excited for the new movie of Spider-Man? You are going to tell us, but before this, let's call our vinheta. Come Sobe a on. vinheta. Sobe Let's a go. vinheta aí, vamos lá. All right, Zé. So I want to ask you: first of all, are you a fan of Spider-Man? I like Spider-Man. I'm not a big fan. I'm only a fan of Batman, as I said in one of the last podcasts. But I like Spider-Man. I like the original one with Tobey Maguire, Okay. which brings the subject that they are coming back. Everyone is coming back, Yes. There is a lot of theories about this new movie of Spider-Man. Some people say there will be 3 Tom Hollands. Some people say there will be 3 different Spider-Men: Tobey Maguire, Andrew Garfield, and Tom Holland. And the trailer actually shows a lot of clues that that's actually going to happen. Have you guys watched the last trailer? Vocês assistiram o último trailer do Homem-Aranha? O trailer, se não me engano, é o número 3. Se não é o número 3, vocês vão lá, último trailer que... do Homem-Aranha. Enfim, tava todo mundo comentando no Twitter, nas redes sociais. Vocês sabem qual que é. O que vocês acharam? Eu achei uma grande bagunça. O que seria em inglês a big mess. Yes. A really big mess. I think it's a lot of characters. Like, for example, in the original trilogy, my least favorite one is the third one. And the problem for me with the third one is that there are a lot of characters and they are not well developed. So you Yes. have a lot of different villains and they are not well developed. Venom, the Sandman. Yes, it's a kind of a Yeah. mess. I prefer like the second one, which is more focused in the Dr. Octopus. I prefer when they have less characters. And this one is really, really a big mess. Not only with villains, but also other Spider-Mans. Also, you have Doctor Strange. So it's Yes. just crazy. Yeah, it's a crazy universe. I think it's going to be a surprise if it works. Yes. Pra mim vai ser uma surpresa se funcionar. Eu tô pessimista com o novo Homem-Aranha. Sim. What do you think? Man, I think it's going to be a surprise. I don't know how Peter Parker, I don't know if it's the Peter Parker of Tom Holland or the other actors. We don't know what they're going to present for us. But I'm really curious to see how Peter Parker is going to fight all those villains. Because now it's not only like Spider-Man 3 with Tobey Maguire, Venom, Sandman, the Green Goblin. Now it's Electro. But it's not only one Spider-Man too. Yeah. He has help, Yeah. We hope so. We hope so. Apparently. So yeah, it's crazy. I think it's like, but one thing we have to say. It's brave to do something like that because it's really different. Yeah, Yes. I think if it works, it's brilliant. If it doesn't, Yes. it was a risk of doing something really different. I think Yes. it's interesting. At least in that aspect, it's interesting. Aliás, pausando aqui para dar uma notícia, vai ter podcast especial comentando o filme. Nós vamos fazer plantão no cinema, tá? Vamos assistir o filme em primeira mão. O filme estreia na quinta-feira, dia 17, ou na sexta, se não me engano. A gente já assiste o filme e depois podcast no final de semana aí para vocês assistirem comentando o filme. Vamos ver se é uma porcaria ou se vai funcionar todas essas inovações aí que eles estão tentando. Vai ser a gente vai naquelas pré-estreias cheias de fãs, né? Você já preparou sua fantasia de Homem-Aranha? Ainda não. Você não vai fantasiar de Homem-Aranha? Eu vou, lógico que eu vou. Eu chegar, vim pro almoço. Já sei, eu sou ingresso aqui. Já vim preparado. Mas assim, Zé, uma coisa que atraiu muito a atenção da galera, além das teorias, né, que o pessoal tem muitas teorias, que vão haver 3 Homem-Aranhas, que de fato, quando o Doctor Strange fala que ele não está conseguindo evitar que eles apareçam,
a galera acredita que não seja os vilões, e sim os Spider-Man. Que nessa fala ele não estava se referindo aos vilões do Homem-Aranha, e sim ao Spider-Man do Tobey Maguire, o Spider-Man do Andrew Garfield. Tem essa teoria também. Fora que algumas cenas que apareceram, né, no trailer puxaram assim a atenção da galera, prenderam a galera em alguns aspectos. Sem contar também que o Doctor Strange fala um ponto que é bem interessante, que para derrotar que basicamente esses vilões eles não foram somente derrotados. O Peter teve que de fato matar essa galera aí. E aí é o que gera curiosidade. Se de fato vai ser, se ele vai realmente matar esses vilões ou se vai ser só, porque na teoria It's a mess. It's a mess. That's the idea. As you are describing to me, I'm thinking like, oh my god, that's going to be difficult to make it work. In most of superhero movies, not all, but most of them, they don't kill the villain. They just defeat. Depends. No, they kill. They kill. No, depends on. But in some they don't. Yeah, in some they don't. So, for example, Peter didn't kill. For example, the Tom Holland actor, he didn't kill any villain. Yeah, because and I think this like the last versions of Spider-Man, they are also approaching a more teenager vibe, so they don't want to be violent or to have to deal with death and like him killing someone, which is something that would be serious. But it's interesting. It's interesting. I want to see how it works, but I'm really worried that maybe it's a bit of a mess. And also, I think the idea that he creates all this mess only because he's not feeling well, that everybody knows who he is. His identity. Yeah, like, oh, everybody, it's not nice that everyone knows that I'm Spider-Man. I'm going to change everything, create a big mess because of that. It's a little crazy. You know? And it doesn't make sense because most of superheroes of Marvel, especially in his universe, his reality, they are known by the people. Like, Iron Man with Tony Stark, the Captain America, and everybody, they know the identity of the superhero. So he could go to, I don't know, to Stark and live there. Nobody would touch him. I don't know, but as you said, he's a teenager. So probably he didn't handle with all the situation. Anyway, and how Doctor Strange accepts that. Yeah. Like, okay, good idea, let's do it. It makes sense. Let's make a mess together. Yeah. And all those movies that are relating with time travel, they always have those kind of complex situations. Yes. But the way they are escalating those situations in this movie, I don't know how it's going to work. Yeah. Yes. Have you watched Dark? Já assistiu Dark série do Netflix? Não, essa ainda não. O pessoal fala bastante de viagem no tempo. Eu adoro séries, filmes de viagem no tempo. Mas assim, dependendo do quão complexa que são as situações criadas por essa viagem no tempo, você leva... O Dark tem 3 temporadas inteiras lidando com a bagunça que aquilo virou. Você leva uma pra entender só. Em um filme de 2 horas e meia, não sei. Não sei se eles já estão planejando esse filme de vir colado com outros, mas é muita coisa. Sim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que é isso sobre o nosso primeiro tema do Homem-Aranha. Mas antes, eu tenho uma pergunta pra você. Let's go. Saiu algumas teorias aí que, de fato, vão aparecer 3 Homem-Aranhas. Até porque tem uma cena que o Lagarto, ele tá... Naquela cena final, que eles estão indo atacar o Peter, e aí o Lagarto se vira como se ele tivesse sido golpeado por alguém ou alguma coisa. Você acha que foi removido com alguma computação gráfica os Homem-Aranhas do Tobey Maguire do Andrew Garfield? Você acha que vão aparecer pessoas ou alguns super-heróis que não foram mencionados ali para ajudar ele? O que você acha? Ou seria só uma teoria da galera? Eu acho que os Homem-Aranhas vão aparecer. They are going to show up. Yes. Até porque, mesmo que não fossem antes, com todo esse frisson que se criou, os caras falaram, vamos colocar eles no filme. Porque tá todo mundo comentando isso. Porque eu lembro que no começo, quando teve o boato de sair o novo filme do Homem-Aranha, não tinha trailer ainda, só havia a confirmação do filme. Eu lembro que a galera tava comentando que o Tobey Maguire não aceitaria um cachê muito baixo. Ele cobrou um valor bem alto para participar, se fosse de fato participar. E aí a Marvel não queria pagar, chorou bastante. Só que agora as coisas estão diferentes. O nível que esse trailer atingiu,
o nível que a galera tá postando, falando sobre, eu acho que seria um tiro no pé se eles não colocassem esses atores. Mesmo que o cachê fosse altíssimo. Não Porque sei. talvez a repercussão negativa que traria pra Marvel neste filme seria muito grande. Porque é uma expectativa muito alta, né? Não sei. E vocês, galera, o que vocês acham? Tava olhando aqui, ver se tá tudo certo aqui, Paulão, mas tá tudo certo. Pode continuar. So, Big Paul, let's go to our next subject, which is? Dubbing. Very good. Do you watch movies dubbed? Depends on the movie, depends on what I'm watching. But I prefer English movies, English content, but dubbing in Brazil is very good. First of all, did you know that the dubbing... Did you answer depends? Depends. Please, guys that are studying English, only movies in English. Yeah. Don't watch in Portuguese. I know that, like as you were saying, we have very good actors because they are actors. You know, they are actors that train their voice to put in place of other actors because they have to act when they are replacing the sound of the other actors. They have to get into the movie. Yeah. And did you know that the Brazilian dubbing is one of the best in the world? I didn't know. I heard about it, but I didn't know. I don't know exactly who are the guys. Pessoal, a nossa dublagem é uma das melhores do mundo. E temos nomes muito famosos, porque assim, uma coisa que é engraçada, por exemplo, eu, como professor de inglês, você, como professor de inglês, a gente sempre indica para os alunos. Estuda somente inglês. Indica não, obriga mesmo. Obriga. Vocês assistam em inglês. Só em inglês. Muda o celular. Põe a legenda em português, não tem problema, mas pelo menos vocês vão se habituando. Olha como ele é com bonzinho. o som. Ele é bonzinho. Eu já falo sem legenda, só em inglês. Choraste, não brincando. Mas assim, pessoal, a gente recomenda que estude o inglês, que estude 100%, né? A gente obriga o aluno para estudar inglês. Só que antes de eu aprender inglês, o que marcou muito a minha vida foi a dublagem. Por exemplo, Dragon Ball. Você já assistiu Dragon Ball? Não, eu não assistia Dragon Ball. Eu não era um cara do anime, mas tem gente muito boa no anime que faz dublagem, né? O Wendell Bezerra, por exemplo, é um dublador muito famoso porque ele fez o Goku. E aí ficou aquela frase clássica. Oi, eu sou o Goku. E aí, tipo assim, eu mesmo assistindo, às vezes até Dragon Ball em inglês, que eu tive a oportunidade de assistir, não tem graça. Porque... How do they say in English? Hi, I am Goku. Is like that? There is no... Oh, there is an adaptation. I think there is an adaptation. But I don't like. I prefer Dragon Ball in Portuguese, for example. There are movies that I watched both in Portuguese and English. But movies or anime? Because I'm okay watching an animation in Portuguese. Like, for example, it's okay. It's all right. Because... you already have dubbing in English. They are already dubbing animation. Although it's different because when they are starting the process of the script of an animation, they choose the actor and then the character is built around the actor that is doing the dubbing part. But I'm all right in animation. I can accept that. Yes. Although sometimes they do terrible choices. Yes. Like, for example, Luciano Huck dublando um personagem daquela animação, acho que é Enrolados, da Disney. É uma coisa... eu sei... isso aí, meu. Isso aí mesmo. Esse é o Faustão. Acho que eu confundi o filme. Acho que ele tá dublando. O Faustão não dublou ninguém, não. Mas o Luciano... Já ouviu falar dessa história? O Luciano Huck dublou um personagem do Enrolados. Eu não acompanho muita dublagem, mas ficou clássico. Porque no YouTube, inclusive, tem cortes do pessoal. O pessoal faz piada, faz meme. Porque é uma coisa absolutamente ridícula. O Luciano Huck dublando. Eu também odeio esse tipo de coisa, de colocar uma pessoa famosa, que não é um dublador profissional, porque é o marketing do filme, né? E aí vão lá e colocam pra dublar, e é uma coisa horrorosa. Só uma informação importante, pessoal. Se o Luciano Huck for processar o Zé por fazer esse comentário, foi só o Zé. Eu sou inocente. Continuando. A gente devia processar ele por ter que ver a dublagem do filme Enrolado. Mas uma coisa muito engraçada, por exemplo, é que tem filmes que a dublagem ficou tão boa, a dublagem brasileira ficou tão boa que se você assistir em inglês não tem a mesma graça. Por exemplo, As Branquelas. As Branquelas em inglês é engraçado, mas em português... Muito mais engraçado em inglês? Não, lógico que não.
I've watched it in English. No, I've watched it in prefer English. in Portuguese. The white chicks, not as branquelas. The white chicks. Yeah. In Portuguese, it's much better. It's funnier. It's not better. It's not because they try to make those slang, because it's a movie. It's a movie with a lot of slangs, guys, slangs like gírias. And it has a lot of slangs, and it has a lot of slangs in English. Yes. And then they try to do it in Portuguese. But I don't think it works. I think it doesn't work. And also, the other problem with this type of situation in movies is that also in Portuguese, when you are going to put the sound of the actor in Portuguese, you have to change the sound. It's not only the voice, but the whole sound of the movie. It's awkward. It's different. Like, for example, when you choose the option dubbed in your Netflix or in your streaming, or when you are watching in the movie, but when you do at home, you can see the difference of the whole sound of the movie. Not only the voice, the whole thing is different. Yes. I think it's like it doesn't sound as good as in English. You have to defend Brazil, man. No. Aren't you a Brazilian? You are speaking English here, trying to make people learn English. Yes. Mas eu sou brasileiro, sou patriota, defendo os nossos dubladores. Guilherme Briggs, sou seu fã. Guilherme Briggs é um marco pro Brasil. A gente tem que elogiar. Não, a dublagem brasileira realmente é brilhante. Aliás, depois desse show de patriotismo aqui, do nosso Paulão, eu acho que é isso. Tem mais algum dublador que você gostaria de destacar? Cara, é que eu sou muito fã do Guilherme Briggs, então é o único nome que vem na minha cabeça. E o Wendell Bezerra. Mas a gente pode falar também do Mabel César, que é bem famoso também. Saiu uma voz do além ali. Orlando Drummond, na verdade, ele é famoso pelas animações. Nós temos nossos diretores aqui, produtores, roteiristas. Tem alguns dubladores aqui também. Tudo que eu falo de besteira aqui é roteirizado por eles. Tudo que eu falo de legal foi improviso aqui na hora que saiu aqui. Foi piada criada ao vivo. Ao vivo. Não é nada. Mas realmente Orlando Drummond, que era ator, participou da escolinha do professor Raimundo durante muito tempo, faleceu recentemente, inclusive. Sim. É um clássico da dublagem, né? É um clássico do Scooby-Doo, inclusive. Tem várias dublagens clássicas do Orlando Drummond. E era um ator, comediante, como eu estava dizendo. Geralmente são atores, porque você tem que atuar. Não adianta você simplesmente pegar o roteiro e fazer a voz. Sim. Bom, very good. Se você está estudando inglês, foque em assistir em inglês. Assista em inglês, mas também valorize a dublagem brasileira, porque ela é muito boa. Por exemplo, ninguém percebeu, mas o Paulão está sendo dublado esse episódio todo. Não é a voz dele, a gente tem um dublador de primeira linha dublando a voz do Paulão ali no fundo. Minha voz é mais igual a do Faustão. O louquinho. Aquela é a original dele. Aquela é a original. A gente força para ajudar o dublador também. Very good. Então, pessoal, é isso para esse episódio. That's it for this episode. Thank you for watching. Don't forget to follow us on the social medias, yes? We are in the Twitter, Instagram, Spotify, TikTok, Apple Podcasts. Big Paul is dancing every week on TikTok, so follow us there. Yes, of course. So guys, thanks for watching. See you in the next episode. And don't forget to watch Spider-Man. Tell us in the comments. In English. Go with the English version, all right? But in the malls, the movies are dubbed. Who's going to be dubbing Spider-Man? Is it a famous person? Is it Luciano Huck? No, not Luciano Huck. Probably not. All right. So, guys, thanks for watching. Obrigado por assistir, pessoal. Até o próximo episódio. Bye. Hello, guys. How are you doing? Are you enjoying our podcast? Vocês estão curtindo nosso podcast? Pessoal, não esquece de curtir a nossa página aqui, os nossos vídeos, se inscrever na nossa página Newcastle Idiomas e assistir os podcasts. Se você curtiu o tema, comente. Se você tem alguma coisa para falar, entra lá nos comentários e até para dar sugestões dos próximos temas. See you around. Bye, guys.